Provas são vazadas antes da hora e o OAB pede paralisação das correções. A prova vai ser anulada? Eu vou ter que fazer a prova de novo? Quando vai ser a nova prova? Meu nome é Isadora Taide e no vídeo de hoje você vai ficar sabendo de tudo sobre o escândalo na segunda fase da OAB de Direito do Trabalho. Pega a pipoca que o filme de terror vai começar. No 36º exame, na segunda fase de Direito do Trabalho, após as provas acontecerem, os alunos já estarem em casa, nós ficamos sabendo que tinha sido cobrado mandado de segurança. Isso mesmo, se a gente tivesse que pensar em uma peça inédita, uma peça improvável, a gente não conseguiria pensar no mandado de segurança de tão ruim que é essa peça cobrada na segunda fase de Direito do Trabalho. E aí eu explico para vocês. A questão é a seguinte: é claro que o mandado de segurança poderia, pelo edital, ser cobrado na segunda fase de Direito do Trabalho, ok. Mas daí ele poder ser cobrado e ele efetivamente vir a ser cobrado é uma distância que eu não consigo nem dizer para vocês a quilometragem. Pessoal, quando nós falamos de segunda fase de Direito do Trabalho, é importante que a gente entenda que a nossa expectativa é que sejam cobradas peças eminentemente trabalhistas e mais do que isso, peças que realmente cobrem o conhecimento do candidato na área trabalhista. O mandado de segurança, além de ser uma peça constitucional, um remédio constitucional, é uma peça que de forma muito restrita é utilizada na área trabalhista. A gente pode pegar advogados aí de 10, 12, 15 anos de trabalho que nunca fizeram um mandado de segurança ou fizeram um ou outro. Cobrando um mandado de segurança, a FGV, ela sai totalmente do rumo e da missão dela ali com aquela prova, que é realmente verificar se os candidatos estão aptos para iniciar a carreira de advogado. Como se não bastasse o BO de ter sido cobrado uma peça que ninguém imaginava que fosse cobrada, prestem atenção. De repente, naquela mesma noite, começaram a surgir uns boatos de que a prova tinha sido vazada antes da hora. Foram 2 boatos que surgiram. Que de manhã alguém já teria contado antecipadamente a alguns candidatos que a prova seria de mandado de segurança e mais do que isso, que durante a prova, antes do tempo em que é possível sair com o caderno de prova, estava circulando fotos de toda a prova de Direito do Trabalho em grupos do WhatsApp. Então vamos lá fazer 2 análises. Primeiro, havia uma possibilidade de alguém ter falado antes da prova que a prova seria mandado de segurança, como se essa pessoa tivesse tido uma informação privilegiada. Quanto a esse fato de alguém dizer antes da prova que seria mandado de segurança, pessoal, eu não vejo tanto problema. Por quê? Porque os professores realmente sempre chutam e falam o que eles achariam que seria cobrado. Eu mesmo, da primeira vez que foi cobrado consignação em pagamento, eu fui a única professora do Brasil, a um dia antes da prova, mandar para todo mundo que consignação em pagamento seria uma grande aposta. E nem por isso eu tive informação privilegiada. Será? Mas voltemos ao 36º exame. Então, esse fato de alguém saber qual é a peça antes da prova, pessoal, isso daí não dá para forçar, não dá para buscar uma anulação com isso, salvo a gente ter provas de que essa pessoa realmente recebeu informações privilegiadas. Agora, o que é o grande problema é termos fotos e vazamento da prova em momento em que ninguém poderia ter a prova em mãos. Eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala de segunda fase, o candidato ele só pode se retirar da sala com um caderno de prova faltando 1 hora para o fim da prova. Então, se a gente for pensar que a prova acabaria 18 horas de Brasília, o candidato só poderia se retirar com o caderno de prova às 17 horas. Mas o que aconteceu é que o caderno de prova de Direito do Trabalho, às 15h47, mais ou menos, já estava rodando nos grupos do WhatsApp. E aí,
Isso é uma grave violação do certame. Isso afeta a credibilidade da banca e mais a lisura do exame. E nessa situação, é imprescindível que a prova seja anulada. Eu quero deixar aqui bem claro para vocês que nós não estamos discutindo se a anulação faz bem ou mal para alguns. O que deve ser analisado não é se você fez ou não fez mandado de segurança, não é se você passaria ou não passaria. O que nós estamos falando aqui, pessoal, é que quando nós temos fraude, vazamento, ruptura da lisura de um exame, é imprescindível que haja anulação dessa prova e reaplicação do exame. Nós já tivemos essa situação em outros concursos públicos e até na prova da OAB em 2009. Quando a gente tem algum problema até de abertura de envelopes de prova que aconteceram antes da prova acontecer, quando a gente tem problema de translado de provas, o carro que levou as provas aconteceu alguma coisa com ele, qualquer erro, qualquer fraude, qualquer tipo de vazamento, até de possível vazamento que possa vir a acontecer, leva à anulação do exame. Então, caso comprovado, nós teremos com grande possibilidade que esse exame, em relação à prova de direito do trabalho, seja anulado. E aí vocês me perguntariam, Isa, com a anulação, o que acontece? Caso a prova seja anulada, todos os candidatos que fizeram direito do trabalho vão refazer a prova. E aí eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Essa prova que aconteceu e que vai ser anulada, nós vamos entender como se ela não tivesse acontecido. Então, se você fez a primeira fase do 36º exame, fez a segunda fase e ainda teria direito à repescagem, com a anulação da segunda fase, você continua tendo direito a fazer a segunda fase pela primeira vez e ainda a repescagem. Eu quero que vocês entendam que com a anulação é como se a prova não tivesse acontecido. Nós vamos ter uma reaplicação. Vocês também me perguntaram bastante, Isa, será que não tem como anular só para quem não foi aprovado? Ou se não tem como anular somente a peça e não as questões? Prestem atenção. Aqui nós não estamos falando sobre quem foi bem ou mal na prova. A anulação, ela não deve ser feita com base nisso. Então, ocorrendo a anulação, nós teremos a anulação de toda a prova e da reaplicação de toda a prova. Uma outra pergunta que vocês também vêm me fazendo é se há possibilidade da anulação de toda a segunda fase, ou seja, anular também as demais matérias. E pela minha experiência de mais de 11 anos, realmente eu acredito que nós não teremos anulação de todo o exame, mas só dos candidatos em relação à prova de direito do trabalho. Então, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, é a seguinte situação que nós temos. O Conselho Federal da OAB pediu à FGV que paralisasse as correções da prova apenas de direito do trabalho e ainda pediu que fosse investigado pela polícia esse suposto vazamento. Agora é necessário que a gente espere o pronunciamento da FGV e até as investigações para ficar definido se teremos anulação ou não. Eu sei o quanto está sendo difícil para vocês essa situação. Vocês ficam muito ansiosos na expectativa de ficarem livres da prova da OAB de uma vez por todas e a gente ainda tem essa situação. Possível anulação, candidatos que seriam aprovados se submeterem a uma nova prova. Não é fácil e esse tipo de situação realmente não pode ser admitida. Mas, infelizmente, nós temos que entender que essa é a situação que foi posta pra gente e, se for comprovado o vazamento e a fraude, nós teremos a reaplicação da prova. Não será fácil para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados se tiverem que fazer uma nova prova. Podem contar comigo para tudo que vocês precisarem, qualquer outra dúvida que vocês tiverem. E se vocês quiserem simplesmente conversar, me chamem no meu Instagram, IsadoraAtaide_, que eu vou ter o maior prazer de acompanhar tudo e de dar qualquer suporte que vocês precisem. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.